A pena de Lula foi elevada a 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex em Guarujá. Nos embargos de declaração, a defesa alegou que a condenação de Lula tinha mais de 30 omissões, além de contradições e pontos com dificuldade de compreensão, e pedia a nulidade de todo o processo, ou a absolvição do ex-presidente. Ao ler o resumo do voto, o relator Gebran Neto disse que analisou um a um todos os pontos apresentados pela defesa e que apontou as explicações no voto original. São trazidos quase 4 dezenas de fundamentos pelos diferentes embargantes acerca do acórdão proferido por essa turma no dia 24 de janeiro do corrente ano. Pois bem, eu examinei todos os tópicos no que diz respeito aos pontos invocados por cada um dos embargantes. Gebran Neto aceitou apenas fazer correções no texto da decisão. No caso do nome da construtora OAS, algumas vezes chamada no voto de OAS Empreendimentos. E a informação de que o Instituto Lula estaria com as atividades suspensas. Há erros materiais, efetivamente, naquele voto, foram apontados pela defesa, e neste ponto eu estou reconhecendo para retificar algumas passagens do voto que dizem respeito a esses erros materiais, no que diz respeito, todos eles no que diz respeito à empresa ou grupo OAS. Pois bem, estou retificando o voto para corrigir, ora, quando diz respeito a OAS Empreendimentos e teria sido tratado construtora OAS, ora, em relação a outros pontos em que houve equívoco no que diz respeito à redação do nome da empresa. Ao final, o relator destacou que a condenação do ex-presidente Lula estava mantida integralmente. Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemário Pinheiro, e nesta extensão dar-lhes parcial provimento, sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado, por força dos erros materiais. Os outros 2 desembargadores acompanharam o relator. O primeiro a falar foi o presidente da turma, Leandro Paulsen. Assim como o trabalho da defesa foi muito minucioso em apontar eventuais contradições ou omissões, o eminente relator se debruçou sobre cada um desses apontamentos, cotejando com o acórdão proferido por essa turma. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Acompanho o relator. O desembargador Vitor Laus também acompanhou o voto. Restrito que são os embargos à pretensão de esclarecimentos, e esses esclarecimentos tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Os embargos esgotam-se de si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida no acordo embargado. Por isso estou acompanhando o relator, senhor presidente. O presidente da turma deu o resultado. Por unanimidade, os desembargadores rejeitaram os embargos da defesa. Desse modo, no processo trazido em mesa pelo desembargador Gebran sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos, e nesta parte dando parcial provimento, sem, contudo, que haja qualquer efeito modificativo. Depois do julgamento, o advogado de Lula, em nota, disse que vai esperar o acórdão para decidir os próximos passos. Apesar do relator ter dito que todos os pontos levantados foram analisados, Cristiano Zanin disse que os embargos de declaração haviam apontado dezenas de omissões e contradições presentes no julgamento da apelação, que deveriam ser corrigidas e, como consequência, levar ao reconhecimento da nulidade ou a absolvição de Lula. Será necessária a leitura do acórdão para verificar se todas elas foram enfrentadas pelo tribunal. Zanin já adiantou que vai recorrer. Sim, haverá recurso, até porque houve uma condenação, então certamente haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou então perante o STJ ou Supremo. Não há data para que o acórdão seja publicado. Normalmente o TRF4 leva 2 dias em caso de embargos de declaração negados por unanimidade, como foi o caso de Lula hoje.
A defesa pode entrar com mais um recurso no próprio TRF4, os chamados embargos dos embargos, mas eles não costumam ser aceitos pelos desembargadores. Ao negar o recurso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação do ex-presidente Lula a 12 anos de prisão e a condição de inelegível. A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer a outras instâncias ou, como disse a Guacira, além do próprio TRF4. Pouco antes do começo do julgamento de hoje, o TRF4 recebeu em comunicado a decisão do Supremo Tribunal Federal da noite de quinta-feira passada. Ela diz que, preliminarmente, o Supremo, por maioria, decidiu que vai analisar o pedido de habeas corpus que tenta evitar a prisão do ex-presidente Lula, mas que, devido ao adiantado da hora, o tribunal, também por maioria, decidiu pela suspensão do julgamento e concedeu liminar que garantiu o salvo-conduto a Lula até o julgamento do habeas corpus no dia 4 de abril. Enquanto espera o julgamento do habeas corpus no Supremo, a defesa de Lula avalia outras possibilidades. Além de apresentar um recurso no próprio TRF4, a defesa pode também ir aos tribunais superiores. Aí há dois caminhos: entrar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, questionando se a decisão do TRF4 violou alguma lei, e também apresentar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, questionando se a decisão do TRF4 foi contra algum princípio da Constituição. Nesses dois recursos, a defesa tentaria anular a decisão contra Lula, que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF4. O advogado e ex-ministro do TSE, Henrique Neves, explica que os dois recursos, ao STJ e ao Supremo, podem ser apresentados ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Todo réu tem o direito de se insurgir contra a sua condenação. No recurso especial, ele vai dizer por que a condenação não é válida de acordo com a legislação infraconstitucional, porque o crime não estaria caracterizado, ou a hipótese da lei seria outra. A defesa caberá definir quais os temas a ser tratados. No campo do recurso extraordinário, ele vai tratar, provavelmente, e a defesa terá habilidade para fazê-lo, sobre os direitos fundamentais de qualquer condenado. A defesa do ex-presidente pode ainda tentar uma liminar no STJ e no Supremo contra a decisão do TRF4 que tornou Lula inelegível. A lei da ficha limpa proíbe a candidatura de quem foi condenado por um tribunal colegiado. Lula tem até o dia 15 de agosto para registrar sua candidatura. É nesse momento que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar se ele pode ou não se candidatar. A defesa do ex-presidente sustenta que Lula não está inelegível porque ainda cabe recurso ao TRF4. Não, porque este julgamento ainda não acabou. Então, se a sua preocupação é que ele não seja candidato, ainda você vai conservá-la, porque até o momento, não. O ex-ministro do TSE diz que a inelegibilidade já está caracterizada. A questão do trânsito em julgado, me parece que é só para a discussão se deve ou não ser preso. Se pode ou não concorrer nas eleições, a lei é muito clara que a partir da decisão colegiada, independente do trânsito em julgado, o impedimento existe. Esse impedimento pode ser suspenso por uma liminar de instância superior. Se essa liminar não existir, a inelegibilidade estará caracterizada. Os desembargadores negaram por unanimidade os embargos de declaração do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. A defesa tinha alegado omissões e contradições na decisão que confirmou a condenação por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Também foi negado por unanimidade o recurso do empresário Léo Pinheiro, que alegou ter havido restrição de direitos. O recurso do ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, não foi analisado. Ele tinha sido absolvido, mas alegou, entre outras coisas, cerceamento de defesa. Os desembargadores afirmaram que não cabem embargos de declaração para as omissões alegadas por Okamoto. As defesas de Eduardo Cunha e de Paulo Okamoto afirmaram que vão recorrer. A defesa de Léo Pinheiro não quis se manifestar. Eduardo Cunha e Léo Pinheiro estão presos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou na semana passada que o Ministério Público tenha acesso a um inquérito já arquivado sobre supostas irregularidades no Porto de Santos. Esses documentos podem ser úteis nas investigações de um outro inquérito, o que apura se um decreto do presidente Michel Temer teria ou não favorecido empresas do setor de portos em troca de propina.
Os repórteres Bruno Tavares e Robinson Serântula tiveram acesso com exclusividade aos papéis. Os 4 volumes do inquérito que cita o presidente Michel Temer, na época deputado federal, estão arquivados desde outubro do ano passado. A ordem foi da juíza Silvia Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal em Santos em 2004, depois que os delegados receberam uma cópia desta ação. Nela, a estudante Érica Santos pedia pensão alimentícia e parte dos bens do ex-companheiro, o empresário Marcelo de Azeredo, com quem teve um relacionamento desde 1997. Azeredo presidiu a Codesp, a estatal que administra o Porto de Santos, o maior do país, entre 1995 e 1998. Na ação, Érica acusava o ex-companheiro de comandar um esquema de corrupção no porto. Érica diz que essas caixinhas ou propinas eram repartidas entre Marcelo, o padrinho político dele, o então deputado federal Michel Temer, e uma pessoa conhecida como Lima. Na ação estão anexadas algumas planilhas com descrição de projetos e diversas anotações. Numa delas, relativa ao lixo do porto, está escrito: Lima quer participação para MT, MA e L, em torno de 20%. Sobre o arrendamento dos armazéns 34 e 35 e movimentação de contêineres, aparece que o investimento é de 40 milhões. Em seguida, vem a anotação: Lima está terminando o contrato, percentual ainda não acertado. E, mais uma vez, as siglas: MT, MA e L. O nome da Argeplan, empresa de engenharia do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Michel Temer, aparece nessas planilhas, relacionada a pelo consta é de 30%. Em outro, sobre o serviço de coleta de lixo, a participação da Argeplan é de 17,5%. Por causa das acusações de Érica, a Polícia Federal chamou Michel Temer a prestar depoimento 2 vezes em 2010. Como Temer era deputado federal, porque ele tinha direito a foro privilegiado, Temer nunca prestou esses depoimentos. E a Justiça Federal em Santos encaminhou o processo ao STF. No Supremo, coube ao ministro Marco Aurélio Mello analisar o caso. Em abril de 2011, ele decidiu arquivar a investigação contra Temer e mandou devolver para Santos o inquérito sobre o ex-presidente da Codesp. A investigação contra Marcelo de Azeredo continuou aqui na Justiça Federal em São Paulo, porque o Ministério Público Federal em Santos entendeu que o caso era antigo demais e precisava ser tratado por uma vara especializada em crimes financeiros. O inquérito original, então, foi dividido em 2. Um para apurar os crimes de sonegação fiscal e evasão de divisas, e outro focado nas suspeitas de corrupção, que começaram a perder força no dia em que Érica Santos resolveu voltar atrás nas acusações. Em depoimento à Polícia Federal, Érica disse que nunca soube de atividade ilícita praticada pelo ex-companheiro, que nunca soube de envolvimento dele com o então deputado federal Michel Temer, nem com uma pessoa de nome Lima, e que todas as denúncias foram feitas por conta e risco do advogado dela. Os advogados prestaram depoimento e foram categóricos. Todas as denúncias obedeceram a uma exigência de Érica, que queria pressionar Marcelo a realizar um acordo. Os advogados disseram ainda que Érica entregou a eles a documentação e disse que foi obtida na casa de Marcelo ou extraída do computador dele. Os advogados disseram que, depois de uma viagem aos Estados Unidos, Érica dispensou o serviço deles e que, posteriormente, souberam que ela havia feito um acordo financeiro com Marcelo. A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Marcelo de Azeredo, que revelaram uma intensa movimentação financeira sem origem. Ele e a irmã aceitaram pagar cerca de R$1 milhão em multas e impostos atrasados. E as acusações de crimes financeiros também foram arquivadas. A assessoria do presidente Michel Temer disse que as investigações anteriores foram arquivadas por absoluta falta de provas. A defesa do coronel Lima não quis se pronunciar.